Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que me acompanham no Facebook e no YouTube. Deixa aí o seu like e assim você está nos ajudando, nos abençoando para levar essa mensagem que transforma vidas àqueles que ainda estão na escuridão. Hoje eu gostaria de fazer aqui um pequeno resumo da primeira vinda do Messias, do Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, que veio morrer e ressuscitar para perdoar os nossos pecados. Se você puder pegar aí agora a sua Bíblia e acompanhar conosco esse pequeno resumo da primeira vinda de Cristo. Se não puder, essa live ficará aqui gravada e você pode depois assistir. Deus abençoe grandiosamente todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Assim diz a palavra. Jesus, ele veio para servir e morrer pelos nossos pecados. Portanto, a obra principal de Jesus na terra durante a sua primeira vinda foi sofrer e morrer para perdoar os nossos pecados. Ele declarou: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Na última ceia com os discípulos, ele pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de vossos pecados. Mateus 26, versículo 28. Morrer não foi a sua única missão, mas foi fundamental. Jesus comprou com o próprio sangue as promessas da aliança. A nova aliança era a promessa de Deus. É a promessa de Deus que todos os que ingressassem no reino vindouro teria os pecados perdoados e teria a lei gravada em seus corações e conheceria ao Senhor pessoalmente. Isso está em Jeremias, capítulo 31, versículo de 31 a 34. As bênçãos dessa aliança são essenciais para nos capacitar a obedecer os mandamentos de Jesus. Por isso, a morte de Jesus é de vital importância para tornar possível a obediência impossível que ele ordena. Quando você reconhece o Cristo que veio para morrer e dar a vida pelos pecadores que somos nós, e guarda os seus mandamentos, os seus estatutos, você está preparando para o novo céu e a nova terra na sua segunda vinda gloriosa. A missão de Jesus, porém, era muito maior. Enquanto João Batista estava preso, João Batista quis saber se Jesus era realmente o Messias e mandou perguntar-lhe. Ele ficou em dúvida se Jesus era realmente o Messias. Então a pergunta de João Batista foi essa. João Batista batizava no Rio Jordão. Quando Jesus veio para ser batizado, Jesus não precisava ser batizado. Ele é o Filho de Deus, o Deus que veio a esse mundo, saiu do trono da sua glória, despiu da sua majestade e veio a esse mundo com essa missão de morrer e ressuscitar o seu sangue precioso na cruz para nos limpar de toda a impureza dos nossos pecados. Então João Batista queria saber se Jesus Cristo era o Messias ou havia de esperar algum outro. Jesus respondeu: volta e anuncia a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E as boas novas
são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não escandaliza por minha causa. Mateus 11, de 3 a 6. Em outras palavras, todas as minhas curas e pregações demonstram que eu sou o Messias, mas não se escandalizam por eu não estar atendendo à expectativa política das leis terrenas. Eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Meu reino não é deste mundo. Eles esperavam um Messias que viesse destruindo o Império Romano e estabelecendo um reino terrestre aqui na terra. Jesus disse: meu reino não é deste mundo, eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Tendo cumprido a sua missão, Jesus ressuscitou depois de passar 3 dias na sepultura. Esse era o plano de Deus. Tratava-se de um ato de suprema autoridade sobre a morte. Ninguém tiraria a minha vida de mim, mas eu a dou por mim mesmo, espontaneamente vontade. Tenho autoridade para dá-la e tomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. João 10, versículo 18. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus vem a segunda vez, com poder e grande glória, e todos os santos anjos com ele, para destruir definitivamente a morte e todas as astutas ciladas do diabo. A morte vai ter um fim, está em 1 Coríntios 15, versículo 26, diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Na segunda vinda gloriosa de Jesus, a morte será destruída e todo esse mundo será purificado, essa terra será destruída, e Deus disse: formarei um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Está na primeira carta do apóstolo Pedro. Ele escreve sobre a segunda vinda de Jesus em poder e grande glória. E ele nos promete um novo céu, uma nova terra em que habita a justiça. Depois da ressurreição, ele apareceu aos discípulos em várias ocasiões e provou-lhes que estava fisicamente vivo. Lucas 24, de 39 a 43, nós vamos abrir a nossa Bíblia e vamos verificar esse texto. Jesus explicou-lhes as Escrituras para que pudessem entender completamente que ele cumpriria as promessas de Deus. Em seguida, encarregou os seus discípulos, levou os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, de 1 a 8, e Jesus ali despediu dos seus discípulos subindo aos céus. E diz: não saia de Jerusalém até que do alto receba o poder do Espírito Santo. Ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em todos os confins da terra. Então, meus queridos irmãos e amigos, abrimos aqui a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, em Lucas capítulo 24, falando aqui da despedida de Jesus, quando ele estava no Monte das Oliveiras, despedindo de seus discípulos, e os discípulos ficaram tristes, porque Jesus, o Mestre, estava indo para os céus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que apareceu 2 anjos vestidos de brancos e disse aos seus discípulos: por que estão olhando aí para cima? Esse Jesus que está sendo recebido em cima nos céus voltará do mesmo modo
que ele está subindo. E nós hoje estamos aguardando a volta gloriosa de Jesus Cristo para buscar a sua amada igreja, a qual derramou o seu sangue precioso por ela. Terminando aqui em Lucas, capítulo 24, vou ler aqui do versículo 36 ao versículo 45, encerrando aqui essa palavra. Jesus aparece aos discípulos e, falando eles destas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobe tais pensamentos em vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vedes, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus dizendo para eles. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, Jesus disse-lhes: tende aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Queridos irmãos e amigos, Jesus escolheu 12 discípulos para estar com ele durante seus 3 anos de ministérios aqui na terra. Eles viram os coxos andarem, os cegos enxergarem, os leprosos serem limpos, os mortos serem ressuscitados, mas ainda não creiam que era o Messias, o Filho de Deus, que veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Precisou Jesus ressuscitar, passar 40 dias ainda com eles, despedir deles no Monte das Oliveiras, passar as instruções para eles, comer com eles e mostrar suas mãos, os seus pés, né? E Jesus ali subiu para os céus, de onde ele voltará a segunda vez, com todos os santos anjos com ele. Isso está em Mateus, capítulo 21. Quando o Filho do Homem vier e se assentar no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai separar um dos outros, como o pastor separa os bodes das suas ovelhas. E colocará as suas ovelhas à direita, mas os bodes à sua esquerda. E ele vai dizer para as suas ovelhas, que são a ilustração, nós somos as ovelhas de Jesus Cristo. Ele diz em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio morrer em meu e no seu lugar, nós, miseráveis pecadores, para nos dar a vida eterna. E a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 8, está escrito: se dissermos que não temos pecados,
somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus veio derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E agora nós aguardamos a sua segunda vinda gloriosa, quando ele vem separar os bodes das suas ovelhas. E eu pergunto a você, meu amigo, que ainda não teve um encontro com Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele hoje está te chamando para que você o aceite como Senhor e Salvador e se prepara para a sua gloriosa vinda. Ele hoje quer escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós precisamos reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Não há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, um outro nome pelo qual devamos ser salvos, só pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado em favor de nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados e limpos pelo seu sangue e pudesse entrar na Nova Jerusalém Celestial. Mas na Nova Jerusalém Celestial está escrito em Apocalipse 21, 27. Nela não entra nada que comete abominações e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu pergunto a você, você que está me ouvindo agora, é você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Jesus hoje quer escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Terminando aqui em Apocalipse 20, de 11 a 15, mas no versículo 15 está escrito: aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, amigo, senhor, senhora, você jovem, entrega sua vida a Cristo. Não se apegue com as coisas desse mundo, que são passageiras, mas coloca Cristo em primeiro lugar no seu coração. E quando ele vier, ele vai separar os bodes das ovelhas. E o que vai receber os bodes? Em Mateus 25, 41, Jesus vai dizer para aqueles que rejeitaram a sua graça, rejeitaram a sua misericórdia, o favor imerecido, ele vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus é amor, mas ele também é justiça. Ele vem como juiz, e todos nós compareceremos no tribunal de Cristo e seremos julgados pelas nossas obras. Por isso, hoje eu te convido a você abrir o seu coração e deixar que Cristo faça morada. E quando ele vier, você vai receber dele todos os que o aceitaram como Senhor e Salvador e aguarda a sua gloriosa vinda. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos herdar esse reino que foi preparado para os salvos, para aqueles que entregam as suas vidas a Ele e confia no seu sacrifício da cruz do Calvário. Que Deus abençoe você, que toma essa grande decisão hoje, ouvindo essa palavra. Se ela fala o seu coração, entrega a sua vida ao Cristo e aguarda a sua gloriosa vinda. Não sabemos o dia e nem a hora que ele vem, por isso precisamos vivermos como se ele estivesse voltando hoje. Deus abençoe você que toma essa decisão em sua vida. Não deixe para amanhã, que pode ser tarde demais. Deus abençoe grandiosamente as suas vidas.